Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e achava-se ali assentado, fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? O poder do Senhor está nessa noite para curar a nossa vida, para curar o nosso corpo, para curar a nossa alma. Vieram então uns homens, amigos, trazendo em uma cama, em um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao telhado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam ou discutiam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, lhe disse: por que vocês discutem em vosso coração? O que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando a cama em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Amém? A palavra, ela vai dizer que Jesus, ele vai chegar em Cafarnaum, e alguns estudiosos dizem que ele estava ali hospedado na casa da sogra de Pedro. E Jesus está ali, e quando ele entra naquela casa, ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele começa a ensinar, e a Bíblia diz que tem vários tipos de pessoas que estão ali para ouvir Jesus ministrar, para ouvir Jesus ensinar. A Bíblia diz que tinha um grupo ali de fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram aqueles que achavam que detinham o conhecimento de Deus, o conhecimento acerca de Deus, e os mestres da lei eram os escribas, aqueles estudiosos que estudavam a palavra de Deus para ensinar para o povo. E quando Jesus começa a ensinar, a palavra de Deus diz que veio gente de toda a Galileia, de toda a Judeia, de toda Jerusalém, e estavam ali para ouvir Jesus falar. Você imagina só, talvez numa sala ali, num ambiente fechado, as pessoas começam a entrar naquele lugar, naquele espaço, e de repente não tem lugar para mais ninguém. Tem gente pela janela, tem gente para fora,
e as pessoas estão vindo de outras cidades, porque estão ouvindo que Jesus está ali naquela casa. Quem dera Jesus estivesse sempre na nossa casa, porque quando Jesus está na nossa casa, você pode ter certeza, milagres de Deus vai acontecer. E se Jesus está neste lugar nessa noite, pode ter certeza que você não vai sair daqui sem receber aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele começa a ensinar, e algo interessante que diz, é que o poder de Deus estava naquele momento para curar. Sabe, é interessante, quando o texto me chama a atenção, para dizer que naquele momento, o poder de Deus estava ali para quê? Para curar. Toda vez que a gente vem no culto, toda vez que a gente vem na casa de Deus, sempre existe uma unção correndo neste lugar. E nessa noite, eu creio que a unção que está neste lugar é uma unção de cura. É um poder de cura para curar a tua vida, para curar a tua alma, para levantar o teu corpo, para você sair daqui glorificando e dizendo que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é aquele que cura, é aquele que transforma e é aquele que sara. Deus está aqui nessa noite, você crê nisso? A palavra de Deus, ela diz que o poder de Deus estava ali naquele ambiente. Mas paralelo a essa história, o texto vai contar uma outra história de um paralítico. A Bíblia não diz quanto tempo aquele rapaz estava ali sofrendo daquela paralisia. E as pessoas ouviam e ouviram que Jesus curava. Se você vê o verso de número 12, a Bíblia diz que Jesus, antes de chegar ali na casa da sogra de Pedro, a Bíblia diz que Jesus, ele toca em um leproso, ou o leproso toca em Jesus, e aquele leproso é curado. Você imagina só aquilo se espalhando por todos os locais, porque você deve entender que o ambiente daquela cidade era cidade pequenas, e tudo que acontecia se espalhava rápido, e o leproso provavelmente era um leproso conhecido, mas que estava afastado da sociedade, que estava afastado da cidade, que estava afastado das pessoas. Por quê? Porque ele, além dele ter o problema da sua doença, pela lei, ele não poderia encostar, ou não poderia se aproximar de nenhuma pessoa. Mas a Bíblia diz que esse leproso, ele vai sabendo que Jesus vai passar naquele lugar, e ele tem uma atitude inusitada. Ele diz: olha, eu posso até ser apedrejado, as pessoas podem até não gostar do que eu vou fazer, mas a Bíblia diz que ele corre até Jesus, ele se prostra com o rosto no chão, e ele suplica a Jesus, para que Jesus possa curá-lo. A palavra de Deus, ela diz que Jesus estende a mão, toca naquele leproso, e automaticamente ele é curado. A notícia se espalha, e quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, já tem uma multidão esperando. Quando Jesus começa a sentar para ensinar, não tem mais lugar ali naquela casa, para que as pessoas possam entrar, e as pessoas começam a vir da Judéia, da Galileia, de Jerusalém, e eles começam ali a ouvir. Alguém está gritando: olha, o pregador chegou, o curandeiro chegou. Automaticamente, aquele paralítico, ele
Talvez ele ouviu aquilo, mas ele não podia fazer nada. Porque talvez ele não tinha força para se locomover. E ele não tinha o principal. Já tinha fugido dele a esperança. Já tinha fugido dele o crer, o acreditar que a vida dele poderia mudar. Ele já não acreditava mais naquilo. Talvez ele vivesse com uma crise de consciência, porque a gente vai entender que o problema da enfermidade dele não era uma enfermidade natural, mas era uma enfermidade que foi gerada pelo pecado dele. E aí, a gente tem que abrir um espaço para a gente entender que a Bíblia, ela fala que existe aquela enfermidade, que é uma enfermidade natural, que qualquer um pode ficar enfermo, e existe enfermidade provocada pela a nossa desobediência a Deus. A desobediência a Deus, amados, ela traz para nós enfermidade. A Bíblia diz, vocês vão lembrar da história de Davi. Davi, ele mandou matar um soldado, amigo seu, adulterou com a mulher desse soldado, a Betseba, e ficou quietinho, não falou nada para ninguém. E quando você começa a ler os Salmos, Davi, ele vai dizer o seguinte: enquanto eu me calei, enquanto eu não me arrependi dos meus pecados, o meu corpo ficou enfermo, eu comecei a sentir dores nos ossos, eu não conseguia dormir direito, eu comecei a viver uma crise de depressão e de ansiedade, mas quando eu confessei o meu pecado, Ele começou a me curar. Então existe dois motivos que nos levam a uma enfermidade. É o motivo natural e o pecado, a desobediência a Deus. E muitas vezes, talvez esse rapaz aqui, em vez dele se arrepender, ele olhou para ele e disse: olha, não tem mais jeito. A Bíblia não diz o que ele fez, mas uma coisa eu tenho quase certeza, que todo dia o diabo dizia para ele: olha, você não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito, não existe mais esperança para você, nada pode mudar mais a sua vida, e ele acreditou nisso. Muitas vezes, amado, nós erramos, nós nos arrependemos, mas o diabo, ele fica no nosso ouvido dizendo: você falhou, você não é merecedor de estar na congregação dos santos, você não é merecedor do perdão de Deus, e aquilo entra no nosso coração, e a gente começa a perder a esperança, e viver uma vida como se não tivesse mais esperança nenhuma. É assim ou não? Talvez você viveu um tempo dessa maneira, talvez você esteja vivendo dessa maneira, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar nesta noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque algo de extraordinário vai acontecer na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe o que esse rapaz tinha, Carla? Ele tinha amigos. Amém? Repita comigo, ele tinha o quê? Amigos. Gente, alguém disse que quem tem amigo, amigo vale mais do que ter dinheiro no banco. Muito mais. Porque quando você tem amigo de verdade, ele se importa com você. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha dinheiro, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, mas ela não tinha amigo. Mas esse rapaz aqui, ele tinha amigos, e talvez os amigos deles diziam para ele: olha, não desista,
vai acontecer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, você vai sair dessa situação. Não desiste. Como é bom, irmão, quando a gente está desanimado, quando a gente não quer vir mais na igreja, a gente recebe uma ligação hoje não recebe mais, né? Mas a gente recebe uma mensagem do WhatsApp de um amigo seu, dizendo: olha, eu estou passando aí na tua casa, eu vou te pegar para a gente ir na igreja. Como é bom ter esse tipo de amigo. Eu estou passando aí, esses dias aí eu viajei para ver minha mãe. Quando eu voltei ruim. E aí eu estava em casa lá, de repente eu escuto alguém batendo lá na frente: Pastor Sandro. E naquele dia eu estava meio... Aí eu saí, olhei, era um irmão da igreja, falou: trouxe para você aqui, ó. Levou uma panela de pressão cheia de sopa. Falei: cara, se lembrou de mim? Como é bom ter amigos que nos levam para cima. Como é bom ter amigo que nos leva até Deus. Como é bom ter amigo que nos leva até o lugar de milagre. Que quem dera eu e você possamos ter vários e vários amigos que possam nos levar aos lugares de milagre, onde Deus vai transformar a nossa vida. A Bíblia diz que eles pegam, os amigos deles pegam aquele paralítico, e ele vai tipo em uma maca, né? A maca era tipo uma esteira, aonde se fiava uma vara de um lado e uma vara do outro. Aí lá vem um amigo, sobe, pega ele, coloca em cima. Aí um pega do lado. Como é bom ter amigo que chama a gente para comer torresmo. Pega do lado, pega do outro lado. 4 amigos. A Bíblia vai dizer que era 4 amigos. E vai levando ele até Jesus. E vai levando ele até... E quando eles chegam perto da casa onde Jesus está, eles não podem entrar. Por quê? Porque uma multidão está ali ouvindo Jesus. A casa, dentro da casa, do ambiente da casa está cheio. Fora da casa está cheio, a janela está cheia, não tem lugar nenhum. Quem sabe aquele paralítico, ele estava dizendo: vamos embora. Mas os amigos era diferente. Porque mesmo que ele quisesse desistir, os amigos: não, a gente vai dar um jeito. Sabe, às vezes quando a gente tem um amigo que está desanimado de vir na igreja, desanimado de vir ouvir a palavra de Deus, a gente fala assim: eu vou passar aí. Aí o cara fala: não vai dar tempo não, que eu vou fazer não sei o que. Aí você fala: não, eu espero. Não, mas não vai dar tempo que eu não troquei de roupa ainda. Não tem problema não, eu espero você trocar de roupa. E você fala, se você não desiste, porque você sabe que aquele amigo não tem força para ir ao local de milagre, mas você tem para levar ele até lá. E aí você não desiste dele nunca. Pastor, eu já liguei para ele, já convidei ele, falou que ia, desmarcou, não foi mais. Meu amado, não desista, porque vai chegar um momento que você vai conseguir trazer essa pessoa até Jesus e ela vai receber o milagre dela. Eles olham e não tem lugar que eles possam entrar. Aí de repente, alguém olha para cima e diz: e se a gente subir pelo telhado? E se a gente fizer algo diferente? Para que ele possa, para a gente poder levar ele até Jesus. Porque muitas vezes, amado, a multidão, muitas vezes ela é o obstáculo da gente chegar até Jesus. Aprenda uma coisa: se tem amigos que são muito interessantes, aqueles amigos que nos levam até Jesus, se tem pessoas que nos levam até Jesus, que nos fala de Jesus, também tem uma multidão de pessoas que querem nos afastar de Jesus. Qual era o problema daquela mulher do fluxo de sangue, de chegar até Jesus? A multidão. Qual é o problema de Bartimeu de chegar até Jesus? A multidão, pessoas. Então aprenda uma coisa nessa noite, amado: não deixe a multidão e não deixe pessoas tirarem o foco de você, de Jesus. A multidão aqui estava ali atrapalhando.
não deixava esse paralítico chegar até Jesus, mas os amigos dele disse assim: vamos afastar o nosso amigo dessas pessoas que não nos deixa chegar até Jesus. E vamos dar um jeito de levar esse amigo até Jesus. A Bíblia diz que eles sobem no telhado e eles fazem um buraco lá no telhado. Você imagina só, Jesus ensinando, sentado, tranquilo, falando sabe, porque eu penso assim, Jesus, quando ensinava assim, ele tinha um poder de, através da sua fala, de captar a atenção das pessoas. E as pessoas ali dentro, o ambiente, todo mundo sentado, ouvindo Jesus, outros na janela, ouvindo Jesus, e de repente começa a cair coisas do telhado. E as pessoas olham: o que está acontecendo? E aí começa a ver um buraco. Talvez a sogra de Pedro falou: estão quebrando meu telhado. Eles abrem um buraco, e o buraco que eles abrem é um buraco grande. E aí Jesus olha ali, você imagina só Jesus olhando, a reação de Jesus. Porque você quer tirar um sorriso dos lábios de Jesus, é você surpreender Ele com a tua fé, com o teu extraordinário. É você dizer: Senhor, pode ter qualquer obstáculo que tiver, eu vou criar um mecanismo, eu vou criar uma saída, eu vou criar uma entrada, mas eu vou até ti. Jesus olha, ele dá um sorriso, e o pessoal começa a descer. Vamos lá, desce aqui, desce, né? Eu imagino, fica descendo. Você já viu quando vai num túmulo? Vai enterrar alguém? Vai um do lado do outro e vai descendo. Só que eles iam descendo devagarinho, Jesus olhando. E o pessoal: que é isso? Por quê? Porque tem tipo de adoração que ela é tão extravagante, que ela é tão diferente, que as outras pessoas não estão acostumadas de ver as pessoas adorarem, para chamar a atenção de Jesus, que elas se espantam. Tem lugar que a gente vai que todo mundo está quietinho, se alguém dá um glória a Deus, a pessoa fica assim, ó. Ficam toda... Por quê? Porque elas não entendem. Esses dias não, no ano passado eu estava aqui fazendo uma oração, e de repente Deus me tocou e eu comecei a falar em línguas. No outro dia eu recebi uma ligação. Ô pastor, estou me ouvindo, né? Sempre é errado, filho. Ô pastor, você estava falando em línguas lá em cima do altar? Eu falei: estava, por quê? Estava orando? Qual o problema? Elas não estão, elas estão acostumadas com a adoração morna, elas estão acostumadas a chegar na igreja, sabe, e sentar e tipo assim: não, que hora que, ainda bem que tiraram o relógio dali, mas que hora que vai terminar o culto? Ele já chega assim, esperando que hora que vai terminar o culto. Espera aí, o culto começa às 8 horas, né, ou até 8h05 alguém vai dar uma palavra, fazer uma oração, aí 8h05, o pessoal vai começar a louvar, aí 8h25 eles terminam, porque vai chegar alguém para orar, 8h30, todo mundo sabe a programação que tem que fazer tudo, então eles vêm assim, ó, com a adoração fria, olhando. Mas tem pessoas que chegam, e eles fazem igual aquela música eu esqueci o nome da comunidade, Ninópolis, eu acho,
não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele abre a boca, ele começa a adorar, ele levanta, ele grita, ele dá glória, ele dá aleluia, ele diz, o Senhor é bom, amém, aleluia, e as pessoas começam a olhar para ele, porque não entende, porque a adoração dele é uma adoração diferente, que além de chamar a atenção de Jesus, gera crítica daqueles que não sabem adorar a Deus. Para que isso? Deus não é surdo. Para que isso? Deus está ouvindo, não precisa esse escândalo todo, não. Meu amado irmão, eu vejo na palavra de Deus os 4 evangelhos, as pessoas que chegaram até Jesus, que tiveram os milagres de Jesus, foram pessoas que fizeram escândalo. Bartimeu, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Gritando. O leproso, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar e eu posso ser curado. Jesus chamou minha atenção, eu toco, seja curado. Então, meu amado irmão, não deixa ninguém dizer para você como você tem que adorar a Jesus. Se tiver que quebrar o telhado para você descer até Jesus e sair do meio da multidão, quebre o telhado da incredulidade, quebre o telhado da mornidão e venha e adore a Jesus. A Bíblia diz que eles descem e Jesus olha eles, mas não olha o paralítico, porque quem era o necessitado ali? O paralítico. A Bíblia diz que Jesus não vai olhar para ele, porque é aquele cara que entra sem fé, sabe, aquele convidado que a gente convida, e ele vem lá, né? Mas tem momento, irmão, que o poder de Deus na vida daquele que nós amamos, ele é gerado pela minha fé e pela sua fé, não da fé daquele na qual nós oramos, porque muitas vezes a gente ora por alguém que não tem nem fé nenhuma, mas Deus honra a nossa fé. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, vendo-lhes a fé de quem? Dos amigos, ele disse para o paralítico: estão perdoados os teus pecados. O pessoal começa a discutir, quem é que pode perdoar pecado, se não Deus? E aí Jesus pergunta, o que é mais fácil, irmão? Perdoar pecado? Ou dizer, seja curado? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que é mais fácil para Jesus que está aqui nessa noite? Perdoar os teus pecados e te dar uma vida eterna, ou abrir uma porta de emprego para você, ou curar você? O que é mais fácil? É mais fácil para Deus curar você, restaurar a sua saúde, mas Ele quer, além de restaurar a tua saúde, Ele quer te salvar, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer resgatar a sua comunhão com Deus. Então, nós precisamos de amigos como esse paralítico. O interessante é que foram 4 amigos, e a Bíblia, ela não dá o nome desses amigos. Sabe por quê? Porque nós precisamos de amigos como esse. E me permita fazer um trocado aqui, e dar um nome para esses 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus, para que ele pudesse ter o milagre. E esses 4 amigos vai ser os nossos amigos daqui para frente. O primeiro amigo é
ousadia. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos de ousadias, precisamos ter ousadia como aqueles amigos tiveram a ousadia, sair do marasmo, irmão, sair, sabe, do conformismo, sabe, ser ousado. A Bíblia diz que nós precisamos ser ousado em chegar diante de Deus, ser ousado em acreditar que Deus tem o milagre para a nossa vida. Aquele rapaz, que eu estou dando o nome de ousadia, ele não teve medo, ele não deixou que a multidão impedisse ele de chegar até Jesus. Ele foi ousado na sua adoração, ele foi ousado em dizer: não, nós vamos chegar até Jesus, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente se eu estou enfermo ou não, não importa o que vai acontecer, eu quero é Deus, eu não vou desistir. Ele foi ousado. A ousadia, ela nos leva até o nosso milagre. Você imagina aquela mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Segundo a lei, não podia tocar em ninguém, porque senão ela poderia ser apedrejada. Mas aquela mulher, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para aquilo que ela podia acontecer com ela. A Bíblia diz que ela mirou até Jesus, ela colocou uma fé dentro do seu coração, e ela disse: se eu tocar somente nas vestes de Jesus, eu serei curado. Sabe o que aquela mulher teve? Ousadia, irmão. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que o véu que nos separava de Deus foi rasgado. E nós devemos ter a ousadia de chegar diretamente a Deus. Você não precisa de alguém que fica intercedendo por você, você não precisa de uma intercessora, você não precisa de um intercessor, você só precisa entrar, aleluia, pelo aquele véu que já foi rasgado e entrar até Deus. Ele já abriu, Jesus já abriu o véu. Então o primeiro amigo é a ousadia. Repita comigo: primeiro amigo, a ousadia. Segundo amigo, atitude. Este é outro amigo indispensável em nossa vida: atitude. Nós devemos ter uma atitude, irmão. O que é uma atitude? É você decidir fazer, é você decidir crer. Eu aprendi uma coisa, que tem coisas na nossa vida que elas fogem da nossa capacidade. A gente não tem como a gente fazer nada, mas tem coisa que eu posso fazer tudo. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma atitude de chegar até Jesus. Como Bartimeu, ele teve uma atitude, ele poderia ter ficado ali, sentado na beira de um caminho, reclamando da sua vida, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma atitude de se levantar. E uma das coisas que Bartimeu faz é, ele lança fora a sua capa. E a capa que o cego tinha, o mendigo tinha na época de Jesus, era como se fosse uma autorização do governo para que ele pudesse pedir esmola naquele lugar. Mas quando ele viu que Jesus estava passando naquele momento, a primeira atitude de Bartimeu foi largar aquilo que estava prendendo a vida dele e ir em direção a Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser curado, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então tenha uma atitude, irmão. Você quer vitória? Você quer milagres? Então tenha uma atitude. Pastor, que atitude eu posso ter? Você pode começar a partir de hoje uma vida
de oração a Deus e dizer para Deus: Deus, eu só paro de orar quando o Senhor fizer um milagre na minha vida. Isso é atitude, irmão. Eu lembro do Bruno. O Bruno era um jovem que tinha cerca de 14 anos, quando a gente estava na outra igreja, pastoreando outra igreja. E um dia eu preguei uma mensagem exatamente sobre isso, sobre atitude. E a gente começou a falar sobre jejum, e a gente começou a falar sobre oração. E tudo que o Bruno queria era o quê? Que a mãe dele se convertesse. Mas a mãe dele não queria nem saber de igreja. Todo dia ela sentava ali, como a cidade era pequena, sentava na calçada, pegava a sua cerveja, seu cigarro e ficava ali bebendo e fumando. E o Bruno teve uma atitude, só que ele não falou para ninguém. A gente começava a fazer, eu sempre gostei, em igreja pequena a gente fazia muito isso, confraternização, a gente fazia janta, a gente fazia churrasco. E eu olhava lá, todo mundo comendo churrasco, tomando refrigerante, e o Bruno não. Jovem de 14 anos, Bruno não. Fazia jantar de final do ano, o Bruno ia, todo mundo comia, e o Bruno não. E o Bruno não. Isso aí ficou um ano. Quando foi um ano, completou um ano, a mãe do Bruno entra na igreja. O pregador prega a palavra, ela aceita Jesus. No outro dia a gente está confraternizando. O Bruno é o que mais come, é o que mais bebe. Falei: Bruno, o que aconteceu? Falei: pastor, fiquei um ano, eu tomei uma atitude, eu orava, jejuei, entreguei a Deus, e eu falei que só ia tomar refrigerante, só ia comer carne e confraternizar na igreja, quando a minha mãe entregasse a vida para Jesus. Ela entregou e agora eu estou ficando satisfeito com isso. Então tenha uma atitude, amém? Terceiro, rapidinho, terceiro amigo, coragem. Esses homens tinham coragem, e a Bíblia diz: se nós quisermos conquistar o melhor de Deus para a nossa vida, precisamos ter coragem. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você abrir no livro de Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz que Josué estava ali olhando, observando, vendo como é que ele ia fazer para entrar em Canaã. Aí Deus olha para Josué e diz para Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, primeira coisa que Deus fala para Josué: tenha atitude. Porque só quando a gente tem a atitude, a gente move o coração e a mão de Deus ao nosso favor. Tenha atitude, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Seja forte e seja corajoso. Tenha coragem. A nossa coragem de enfrentar o inimigo, de enfrentar as nossas adversidades, vai fazer com que você possa desfrutar daquilo que você tem, ou que Deus tem para a tua vida, né? Eu estou vendo a irmã ali, e vendo o tempo e como a vida exigiu coragem, né? Está com a vitória. A gente precisa ter coragem. Coragem para não desistir. Coragem para não se abalar no primeiro vento que sopra na nossa vida. Coragem para poder vencer os dias maus. Porque a palavra de Deus diz que os dias maus ele vem na nossa vida. Mas nós precisamos ter coragem. Coragem para poder acreditar no Salmo 91, que 1000 cairão a meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não serei de maneira nenhuma abalado, porque eu tenho uma coragem de ficar de pé, porque Deus, Ele me segura, Ele me sustenta, Ele me leva, Ele me deixa erguido. Coragem.
E o quarto amigo é um amigo chamado fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ter esses quatro amigos nos acompanhando. A ousadia, a atitude, a coragem e a fé. Fé é no meio da tempestade você fechar os olhos e você enxergar Jesus vindo na sua direção, caminhando sobre as águas. Fé é quando ninguém mais acredita e você acredita que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando a gente tem esses amigos nos acompanhando, a gente consegue ter pecado perdoado, ter salvação e ter o milagre de Deus na nossa vida. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Se essa palavra ela falou com você de alguma maneira, eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho, e eu quero orar por você aqui na frente, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, quero orar por você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Saia do seu lugar, seja ousado, tenha fé, tenha coragem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter nessa noite, ó Deus, um espírito de ousadia, ó Pai, que a coragem não venha faltar, Senhor, sobre a nossa vida, que possamos ter uma atitude, ó Deus, diante das circunstâncias, ó Pai, gerada por uma fé extraordinária, ó Deus, que nos leva até o milagre. Então nessa noite, eu quero repreender, ó Deus, todo espírito de covardia, eu quero repreender, ó Pai, toda a obra do inferno, ó Pai, em nome de Jesus eu profetizo a cura nessa noite, Pai, em nome de Jesus eu profetizo a restauração, ó Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora pelas redes sociais, ó Pai, que o Senhor possa curar nessa noite, Pai. Entra nos hospitais, Senhor, e vai curando, ó Deus, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão com dengue, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter a ousadia, ó Deus, daquela mulher do fluxo de sangue, ó Pai. Oh, que possamos ter a atitude, ó Deus, do cego Bartimeu, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que possamos ter a ousadia e a fé, ó Deus, desses 4 moços, ó Deus, amigos desse paralítico, Pai. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abençoar a nossa família,
Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando agora com o Teu Espírito Santo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo agora, meu Pai, toda enfermidade, Pai. Eu repreendo agora, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aumenta, meu Deus, a nossa fé nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida nessa noite, Pai. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória, derrama do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Que haja cura nessa noite, que haja restauração, ó Pai. Quebra, meu Deus, toda obra maligna, toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, Pai. Vai tocando, ó Pai, vai dando ousadia. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Sai da vida desta pessoa, sai da família desta pessoa agora, em nome de Jesus, Pai. Abre os céus nessa noite, Pai, e derrama do Teu milagre. É isso que eu profetizo na tua vida. Vai curando o seu, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Todo problema na coluna, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés e queima nessa noite toda enfermidade. Eu abençoo a vida da tua igreja nessa noite, e se você crer, diga: eu creio que Deus nessa noite derramou da sua unção, e eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Abençoe, glória a Deus, aleluia. Estenda as suas mãos, vou te abençoar. Pai, eu te agradeço nessa noite, eu te louvo nessa noite pela vida de cada pessoa. Eu sei que o Senhor começou algo extraordinário nessa noite, Pai. Que o Senhor continue abençoando, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crer, diga amém. Deus abençoe a sua vida, irmão. Vai na paz.